所以我告诉你们，有可能他不要教你。Olá, nós estamos aqui com uma personagem muito importante que é Márcia de Góes. E uma das coisas que me fez trazê-la aqui é para que você saiba sobre a vida dessa mulher e a história dela, para que muitas coisas saiam do anonimato. Muito obrigado, Márcia, por estar conosco aqui, é um prazer imenso. E vamos começar com uma pergunta sobre a sua vida. Tá. Resuma aí a sua história, Bauru, quem é você, aquilo que você pode nos falar aí um pouco do seu chamado e perseverança. Aí, bom, quem sou eu? Eu sou filha da Dona Teresa e do seu Irineu. Começo de conversa, né? E isso, meu pai era ferroviário, minha mãe do lar, né? Foi doméstica quando ela era solteira. Então eu venho, e sou a mais velha de 5 irmãos, então eu venho de um lar, assim, bem simples, bem humilde, bem comum. Mas também eu tive uma família muito boa. Meus pais, eles batalharam muito por nós, para que estudássemos, né? Mas só que nós não tínhamos o Senhor, não conhecíamos a Jesus. E como não conheciam a Jesus, meus pais tiveram problemas muito sérios no casamento, especialmente quando eu estava entrando na adolescência. Então o clima em casa era muito ruim, né? Era muito tóxico. Então era muita agressão verbal, agressão física. Então a minha adolescência foi muito turbulenta nesse sentido, né? O começo da minha adolescência foi muito turbulento, o que me empurrou assim para Deus, né? Eu procurava. Então nós moramos ali perto, até hoje moramos perto da Igreja São Judas Tadeu. Então eu ia para grupo de jovens, eu ia para missa, eu ia para as novenas. Eu precisava de ajuda, sabe? Quando você sabe, assim, que eu estava vendo o barco afundar. E aí eu sabia que eu precisava, que a minha família precisava de Deus. E meu pai era espírita, então, e assim, no domingo eu ia na missa com a mamãe, durante a semana, na sexta-feira, minha tia, que era irmã do meu pai, estava lá em casa fazendo trabalhos, né? Invocando e tal. Então, eu estava nesses dois mundos assim, né? E até que uma colega de escola, a Miriam, ela começou a falar de Jesus para mim, para as outras colegas, convidava a gente para ir para a igreja, mas sabe que nunca dava certo? E eu até queria, eu sentia que tinha alguma coisa ali, mas eu não conseguia ir. Até que um dia, finalmente, nós estávamos indo para a escola, ela falou, Márcia, você se importa de a gente passar na casa da minha tia? Eu só preciso dar um recadinho para ela. Não, vamos, né? E quando cheguei lá, era a casa de quem? Da tia Juscelina. E a tia Juscelina me abraçou com tanto carinho, ela falou, você é muito bem-vinda aqui. Eu fiquei sem palavras, eu não sabia o que falar, porque foi uma coisa totalmente inesperada, aquele banho de amor, assim. Eu falei, o que é isso? Eu não sabia nem o que falar para ela. Aí ela me viu assim, perto e falou assim, olha, hoje à noite nós temos uma reunião para jovens aqui em casa e eu quero que você venha. Eu só fiz assim, sabe? Eu não sabia nem o que falar, mas eu queria. E fui. E naquela noite eu tive assim um encontro com Jesus maravilhoso, assim, né? Amor de Deus, amor. Era assim, eu estava tão seca, né? Tão perdida. E eu cheguei ali e vi aquele monte de jovens assim, e eles Primeiro, assim, o acolhimento foi fantástico, né? E depois os cânticos, a pregação da palavra. Eu pensei que eu estava no céu, assim, foi um negócio
que até hoje eu não tenho palavras para falar como foi aquilo, né? Então, naquele dia, a hora que eu saí dali, eu saí assim, achei a solução para minha família. Achei! Olha, é isso que nós precisamos. E eu cheguei em casa, já queria falar para minha mãe, e eles assim, hã? Não entendiam, né? Assim, não fazia sentido para eles. Mas eu tinha convicção que era, que Deus, eu achava que eu tinha achado Deus, né? Mas Deus nos achou, nos viu. E aí começou, então assim, para te dizer quem eu sou, eu tenho que te contar um pouquinho de como era e o daqui para frente, né? Então, é assim. Então, nesse primeiro momento, né, família, né? Família é uma coisa muito importante, né? No longo da minha história, assim, sempre foi uma coisa muito importante. Então, posso me definir primeiro como parte dessa família. E aí, a família de Deus, né? Então aí já é outra história. E a sua formação em fono? Ah, sim. Então, porque eu assim, eu me converti aos 14, aí aos 16 eu já tinha convicção que Deus tinha me chamado para ser missionário. Assim, eu tinha convicção desse chamado. E foi através de pregações, da leitura da palavra. Logo de cara, eu fazia parte de um grupo de adolescentes na igreja, chamado Mensageiros do Rei. Então, esse grupo, nós tínhamos uma revistinha. Então, ali tinha estudos bíblicos, mas também tinha testemunhos, biografias de missionários, né, contemporâneos e mais antigos um pouco. Então, aquilo foi mexendo muito comigo. E eu falava, poxa, já pensou ir para outros lugares, falar de Jesus e tal, para outras famílias, para outras pessoas, né? Então, tudo que eu comecei, e eu tentei naquele momento, eu soube de uma missão que traduzia a Bíblia lá em Brasília, e eu escrevi para eles, só que acho que eu não, esqueci de falar que idade que eu tinha, né? Porque eles me mandaram um formulário, eu preenchi os formulários, e pedi para o meu pai assinar, né? Ele falou, você tá louca, menina. Você quer ir nessa coisa de crente aí? Você vai, não, nem pensar. Você vai estudar, fazer faculdade, tá. Aí eu fiquei bem, assim, decepcionada, mas aí meu pastor falou que meu pai estava certo. Então, e aí, por conta disso, eu comecei, tudo que eu ia fazer, estudar, é porque eu ia ser missionária. Então, eu comecei letras, porque eu pensei, né? Eu queria fazer tradutor e intérprete, porque eu ia ser missionário. Mas não tinha aqui em Bauru, meu pai também não me ia deixar eu ir para outro lugar. Fui fazer letras português e inglês. Mas no segundo ano eu vi que tinha fonoaudiologia. Então eu vi pelo currículo que tinha fonética, fonologia, linguística, todas essas coisas que iam me ajudar, porque eu sabia, de alguma forma, que o meu chamado estava ligado com povos, e povos de outras línguas. Então eu queria coisas que andassem naquela direção. E aí eu fiz, então a minha formação, eu tranquei os 2 anos de letras e fiz os 4 de fono. Então minha formação é em fonoaudiologia, meu bacharelado, e depois, no campo missionário, aí depois eu fiz um mestrado na área de etnolinguística, e o outro em tradução oral da Bíblia. Maravilha. E como foram aí as transformações, então, das vidas que passaram, né, junto com você, através de você? Fala um pouco dessas transformações. Olha, para dizer a verdade, quando eu fui, eu achava que as vidas das pessoas iam ser transformadas. Hoje eu sei que Deus me levou para me transformar, Salviana. É assim, eu quisera que eu tivesse já ido com esse entendimento, sabe? Mas talvez seja parte da vida, né? Acho que talvez é assim mesmo, né? Quando a gente é jovem, a gente tem aquela percepção do mundo assim, né? Que a gente vai fazer, que a gente vai transformar, né?
A gente se vê muito como o agente. E depois, quando a vida vai passando, e pela graça de Deus, Ele vai ajudando a gente a conhecê-lo melhor e se conhecer, aí a gente vê que não é bem assim, que Deus trabalha mais na nossa vida, talvez, do que a gente na vida dos outros, né? Mas eu fui muito abençoada, assim. Eu acho que uma das coisas é que eu fui em equipe, né? Acho que isso é uma bênção que tem na Jucum, esse negócio de a gente trabalhar em equipe. Então, como é que nós saímos daqui do Brasil em 10, 9 adultos e uma criança, um casal que já tinha uma criança. E a Bíblia fala assim que o amigo ele é como um ferro, né? Um afia o outro, né? Só que nesse afiar sai faísca que só, né? Então, assim, mas eu tenho, assim, graças a Deus, assim, muitos bons amigos. Então, assim, o pessoal de equipe, daquela equipe de 10, alguns foram para outros ministérios, outros lugares, outros voltaram para o Brasil, continuaram suas vidas, assim, de outras coisas, profissionalmente e tal. Mas aqueles lá, nós somos 4 que ainda estamos, né? Que ainda estão lá na China, daquele grupo inicial. Tivemos outros. Desde a década de 90. Saímos do Brasil em setembro de 90. Então, desde então, né? Passamos uns 5 meses na Inglaterra para aprender um pouco de inglês, mas desde então. Você estudou na Olivet School, não? Foi. Meu irmão estudou lá também. Então. Muito boa. É muito boa. Foi o pastor Boyd Williams, que homem, um homem santo de Deus, viu? Ele foi missionário aqui no Brasil. Uma bênção. É assim. E o que você pode nos falar, Márcia, me impactou muito saber que você chegou num determinado local e as pessoas pensaram que você era do local. Como é que foi essa história? Eu acho linda. Olha, é uma coisa que eu nunca esperava, né? Porque, gente, olha aqui, vê se isso aqui parece chinês. Não, né? Mas antes de eu sair do Brasil, eu perguntei, eu fui finalmente, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Aí eu fui para Jucum, 10 anos depois, eu fui para Jucum aos 26. Então, 10 anos depois de que eu tinha conversado com meu pai. E depois, 10 anos depois, minha família me liberou. E nisso, eu fui para Jucum, porque a nossa igreja, na época, tinha relacionamento com a Jucum. Então, fui para Jucum para ser treinada lá. Mas, depois de 3 anos lá, no terceiro ano, no segundo ano, que surgiu isso de ir para a China. Aí que eu fui entender algumas coisas. Então, a Jucum do Brasil toda se reuniu e os líderes chegaram orando e aquelas sessões de intercessão e tudo, chegaram à conclusão que Deus realmente estava nos desafiando, como Jucum Brasil, de mandarmos uma equipe para a Ásia, para a China. Então, e eu fui inserida nisso, né? E busquei confirmação e tudo, e me juntei na equipe. E nisso, antes de ir, apareceu um curso que eu sempre quis fazer. Lembra aquele curso lá, quando eu tinha 16 anos, que eu queria fazer para tradução da Bíblia? Então, ia ter, no começo, no primeiro semestre de 90, ia ter em Brasília. E com uma particularidade. Ia ser um curso rodado por 2 missões conjuntas. O Instituto, a Missão Além e a Jucum. Porque na Jucum a gente tem também gente que trabalha com tradução da Bíblia, que muita gente só pensa que Jucum é curto prazo. Não é. Jucum tem muitos outros ministérios e um deles é de tradução da Bíblia. E então, tinha professores jucumeiros e professores de lá dessa organização que a Além, né? E eu fui fazer o curso lá. E lá é que eu entendi que tinha
tribos mesmo na China, e aí eu orei, eu falei, Senhor, eu não tinha que fazer um trabalho de conclusão do curso, eu falei, Senhor, eu não quero fazer alguma coisa que seja só assim para cumprir o currículo do curso. Para onde o Senhor quer que eu vá na China? O que que é? E aí comecei a orar e pesquisar, fui até a embaixada da China, pedi uns, que eles tinham, eu falei que era, me apresentei como linguista, né, estudante de linguística, e eu queria saber das línguas da China e tal. Sei que peguei material, agora não era tempo de internet, né, gente, então você tinha que pegar no livrinho, na biblioteca, aquela coisa assim. Então, aí eu fiquei sabendo de um povo nas montanhas lá na China. E aí eu comecei a orar e senti que era aquilo mesmo. Então eu já saí daqui com essa intenção. Só que demorou 3 anos lá para eu conseguir fazer a primeira viagem, porque ninguém sabia onde ficava e era bem longe. E quando eu fui, eu consegui ir com um guia turístico. Cheguei na cidade mais próxima, foram assim muitas horas de viagem, 50 horas de trem, depois mais 36 horas de ônibus para chegar lá perto. E a gente tinha tão pouco dinheiro que foram 2 amigos de equipe comigo, mas só conseguimos que eles ficar juntos até antes das 36 horas, porque não tinha dinheiro para nós 3 irmos. Então eles ficaram e eu fui só de ônibus até lá. E quando cheguei, eu fui através de um guia turístico. Descobri, Deus trouxe um guia turístico até mim e ele estava levando um grupo de turistas no dia seguinte para várias tribos diferentes para conhecer, tirar foto. E o último dinheirinho que eu tinha, né? Além da passagem de volta para encontrar com os meus amigos, eu paguei para ir lá nessa. E quando eu cheguei lá, eu vi a mulher e tal, tô lá, né? Toda feliz de finalmente estar lá vendo o povo. Eu não falava nem chinês direito nessa época, não falava chinês ainda, estava falando um dialeto lá, mas não era o que se falava ali. Então, pela graça de Deus, esse guia turístico, ele falava inglês, então a gente conversava em inglês. E eu falei para ele, olha, eu queria me vestir assim, igual eles, assim, né? Porque eu vi foto de estrangeiros com a roupa deles. E quando chegou lá, ele lembrou e falou para a mulher. Aí ela começou a me ajudar a colocar a roupa dela, a saia e tal. E ela se abaixou para amarrar uma coisa na minha perna, como uma caneleira, assim. Uhum. E tá. E aí eu coloquei, enquanto ela estava fazendo isso, eu coloquei o chapéu delas. Que é um chapéu que cobre, você deixa o seu rosto assim de fora. A hora que ela levantou, ela falou, você parece conosco. E é verdade, a pele dela é tão escura quanto a minha. Só que, pensa assim, numa pessoa do Mato Grosso, tá? Que é meio indígena, assim. E você tem um leve puxadinho. Por causa que eu tenho sangue indígena na minha família, do lado da mamãe. Então, a hora que ela levantou, ela falou, você parece com o nosso povo. E aí o pessoal da excursão, é mesmo, e começaram a tirar foto, né? Eu falei, nossa. E então, o próprio povo, e às vezes passaram-se anos, que eu não tinha na época autorização para morar lá. Depois de 9 anos que eu estava na China, depois de 6 anos dessa primeira viagem, é que finalmente eu consegui uma autorização para mudar-me para lá. E aí, quando eu saía com eles, aí eu já comecei a falar um pouco da língua. E quando eu saía com a família, que eu morei na tribo mesmo, né? Quando eu saía com eles, as outras pessoas pensavam que eu era dali. Na época eu estava usando, como chama? Extensão, assim, sabe quando as meninas negras usavam extensão de cabelo, né? E tal. Metade era o cabelo da gente, metade extensão. E parecia mesmo. E as pessoas de fora não percebiam que eu não era. Né? Então, assim, para mim isso, e na China, você entendeu? Então, realmente foi uma coisa... confirmação. Uma confirmação, foi uma coisa muito gostosa, muito boa. Maravilha. Olha, você falou daí da China,
dialeto, né? Depois eu quero que você feche aí com a mensagem em mandarim, né? Ou no outro dialeto que você queira, e depois traduza, lógico, né? Mas antes disso, qual a mensagem seria para essa nova geração, né? Uma preocupação é sempre aqueles que estão vindo. O que você teria para dizer para essa nova geração? Olha, gente, servir a Deus é a melhor coisa que tem. Olha, foi de quando eu fui para Jocum até agora, foram 35, 38 anos. Gente, eu nunca me arrependi, Salviano. Nunca falei assim, o que eu fiz? Graças a Deus, não teve esse dia. Foi tudo fácil? Teve dia que eu chorei, gente. Teve dia que eu não sabia o que fazer. Tinha dia... Mas mesmo assim, é tão bom servir a Deus. Não existe companheiro melhor, não existe patrão melhor. É bom, é agradável, é difícil, mas ao mesmo tempo é tão bom, sabe? Então, assim, primeiro que eu diria, não tenham medo. Eu acho que a gente sempre foi assim, né? A natureza humana é muito egoísta. A gente é egoísta, medrosa, presunçosa, é a nossa natureza. Nós somos pecadores, gente. Acabou, né? Mas, olha, a graça de Deus, ela assume formas tão maravilhosas. Eu vou contar uma coisinha. Um dia, eu já estava, foi no começo, foi logo quando nós entramos para morar ali dentro, não na aldeia, antes ainda, em outro lugar lá da China, e fazia pouco tempo que tinha acontecido um incidente político em Pequim, lá na Praça da Paz Celestial, que tinha morrido muita gente. Então, quando acontece esse tipo de coisa, é claro que qualquer país vai ficar em alerta máximo. Então, ainda mais chega estrangeiro, você não sabe quem é, qual a intenção das pessoas. Então, a gente era muito, muito vigiado, né? E chega um tempo assim, e nós éramos as primeiras, era eu e a minha colega. Nessa fase, nós estávamos numa escola lá, e era muito estressante. Você está todo o tempo sendo... Policiar. Mas tinha duas coisas. Uma era essa parte assim de ser policiado, mas outra era curiosidade. Tinha muito pouco estrangeiro nessa época lá. Gente, tem que pensar que isso são 35 anos atrás. Então tinha poucos estrangeiros. Então, por exemplo, nós chegávamos num ponto de ônibus, em 5 minutos tinha umas 50 pessoas ao redor de nós, tentando falar com a gente, tocar, rir, sabe? Então, assim, no começo é até legal, né? Você sente assim, poxa, que legal, né? Mas chega uma hora que você já está por aqui. E era um desses dias que a gente estava, assim, estressado, cansado. E nós estávamos num lugar público. E, de repente, aquele monte de gente. E aí a gente estava assim, eu já estava a ponto de chorar. Eu estava muito cansada daquilo. De repente, gente, a multidão começou a abrir assim, chegou uma velhinha perto de nós, ela foi abrindo, chegou perto de nós, em perfeito inglês, e naquela época também não era comum de você ver gente falando inglês, ela olhou para nós e falou assim, vocês são muito bem-vindas na minha nação. Nós ficamos assim olhando para ela, ela falou isso, virou as costas e foi embora. Gente, aquilo lá foi uma chuva de graça de Deus. Então, não tenha medo. Se eu tenho que falar alguma coisa para a nova geração, gente, não tenha medo de servir a Deus. Não precisa ficar se defendendo. E olha, eu estou falando isso de uma pessoa que luta com isso, hein? Eu não estou falando porque eu já alcancei. Eu luto, gente, cada dia contra a minha vaidade, contra medo, contra covardia, contra esse negócio de querer me proteger.
Deus te protege. Aquele dia eu vi o Senhor, a graça de Deus, vindo sobre duas novatas que mal sabiam onde estavam, sabe? E que você se sentiu, eu estava me sentindo tão pequena, uma formiguinha no meio de tudo aquilo, mas o Senhor veio através daquela velhinha. Então, primeiro, não tenha medo, servir a Deus é bom. E agora a segunda coisa, o mais importante é Deus. O alvo da missão não é a missão, é o Senhor. Isso, e a gente, por isso que eu falei que eu gostaria que eu tivesse aprendido isso, descoberto isso antes. Eu fui muito achando que eu tinha que fazer, mas quando o Senhor é o seu alvo, o Senhor é o seu tudo, é para Ele, é com Ele. E aí, Senhor, por que a missão de Jesus, como você, desculpa isso, eu vou falar uma bobagem, mas por que a missão de Jesus, como homem, né, que ele era, deu certo? Gente, a Bíblia fala que todo dia ele estava lá com o Pai. Ele tinha um dia tarefadíssimo, mas o dia dele não começava com a tarefa. Ele começava lá na madrugada com o Pai. O Pai era o alvo dele. Eu só falo o que ele falar para mim. Ele trabalha, ele copiava o Pai. Mas a gente sai fazendo, a gente não copia os outros, aquilo que está na nossa cabeça, né? Então, a segunda coisa que eu faria é faça de Jesus, faça de agradar a Deus, de fazer para Ele o seu alvo. Aí o resto vai dar certo. Eu acho que são as duas coisas que eu falaria para a nova geração. Gente, é a vez de vocês agora. Passa o cajado. Passando o cajado. Maravilha. Se você tiver, então, uma frase, né, em mandarim, né, e puder passar e traduzir para nós, seria bacana nós fecharmos aqui esse nosso encontro. Quanto? 我叫马西亚，我是从这个城市来的，我是暴露来的。耶稣叫我到去中国，已经30年了。中国是很美丽的国家，在那边，上帝给我，很多的朋友，在那边也是他，祝福我，祝福另外的人，我的朋友们，我可以看得到上帝祝福他们，所以我告诉你们，有可能他不要叫你到那么到中国，还是可能他要叫你去另外的国家，还是我们自己的国家。可是最重要就是听他的说话。如果他说你去这里，你去这里，去那里，你去这里，因为他是以马内利，他是跟你们同在，所以不要害怕，不要害怕。上帝爱我们，他是我们的爸爸，可是他要另外的人，外边有很多人，他们不认识他，所以可能他要你也去到他们知道耶稣是我们的主，耶稣是真正的上帝啊。Meu nome é Márcia, traduzindo, meu nome é Márcia, eu sou daqui de Bauru, eu saí daqui de Bauru. E Deus, né, Jesus, ele me chamou para ir lá para a China. E ele foi tão bom que ele me deu amigos lá. Então, eu fui abençoada na China. A China é linda,
É um país lindo, maravilhoso. E lá na China, Deus me deu muitos amigos. Eu vi Deus me abençoando naquela nação. E eu vi também a bênção de Deus sobre os meus amigos lá. Deus abençoou os meus amigos, os amigos que Ele me deu lá, né? Eu pude compartilhar com alguns. E eu não sei assim quanto a você, né? O plano que Deus tem para você. Ele pode te chamar para ir, talvez não vai te chamar para ir lá longe na China, talvez vai te chamar para outras nações ou para a nossa própria nação. Mas o que eu queria dizer é que não tenha medo, porque ele te ama, ele nos ama, mas ele ama as outras pessoas também. Tem muitas pessoas aí fora que não têm conhecimento de Deus, não sabem quem Ele é. E Deus, Ele quer se fazer conhecido, né, através de você. Então, não tenha medo, Deus é bom, Ele ama e Ele quer usar a sua vida. Muito obrigado. Tivemos aqui então com a Márcia de Góes, um exemplo de mulher e de perseverança. Muito obrigado, Márcia. Obrigada a você. Volte sempre. Obrigada. Foi um prazer, obrigada.